Olá, boa tarde. No segundo dia de depoimento na CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde, Nelson Taixe, disse que deixou o cargo por falta de autonomia para conduzir o ministério e por divergências no uso da cloroquina. Taixe também falou que a indicação de Eduardo Pazuello para um cargo no ministério foi feita diretamente pelo presidente Bolsonaro. O Ministério da Saúde ainda não sabe quantas doses faltam no país inteiro para completar a imunização com a Coronavac. O que faltar será repassado, mas haverá contrapartida dos municípios. Com a vacinação avançada, Nova York inaugurou o primeiro grande evento de arte desde o início da pandemia. E ainda, a comoção no enterro das 3 crianças e das 2 funcionárias assassinadas numa creche em Santa Catarina. O julgamento de Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a mulher Tatiane Spitzner, entra no segundo dia. E a despedida ao ator Paulo Gustavo, vítima da Covid aos 42 anos de idade. Em todo o país, o mestre do humor recebeu homenagens e o carinho de amigos e do público. O Jornal Hoje está começando. E a gente começa falando de CPI, porque o ex-ministro da Saúde, o médico Nelson Taixe, disse o seguinte lá na CPI da Covid aos senadores. Ele disse que deixou o cargo porque não tinha autonomia para tomar decisões no enfrentamento à Covid. E acrescentou que o uso de cloroquina foi o principal atrito entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. Taixe era contra a recomendação do remédio, que não tem comprovação científica para tratar a Covid, é ineficaz. O ex-ministro continua prestando informações aos senadores e a Flávia Alvarenga, que tem acompanhado essa CPI diariamente, conta pra gente o que tem mais por aí. Oi, Flávia, boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde a todos. O ex-ministro Nelson Taixe disse que era contrário à defesa e ao uso de medicamentos contra a Covid sem a comprovação científica. E ele disse isso se referindo à cloroquina. Logo cedo, antes da reunião da CPI começar, senadores que são membros da CPI, da ala governista, estiveram no Palácio do Planalto. Os senadores Ciro Nogueira, do PP, e Luiz Carlos Reins, também do PP. Eles foram para uma reunião com ministros que cuidam da articulação política entre Palácio do Planalto e Congresso. Ontem, no depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, os 2 senadores saíram em defesa do Palácio do Planalto. Uma das perguntas feitas pelo senador Ciro Nogueira, do PP, foi enviada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. E esse encontro, essa reunião, não estava na agenda oficial dos ministros hoje. Os líderes do governo no Senado e no Congresso também participaram dessa reunião. A intenção foi melhorar a estratégia de defesa do Palácio do Planalto no andamento da CPI. A sessão de hoje da CPI começou pouco depois das 10 da manhã, com 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid. Os senadores lamentaram a morte do ator Paulo Gustavo na noite de ontem. Em seguida, teve início o depoimento do ex-ministro Nelson Taixe. Na fala inicial, Taixe fez um resumo de sua carreira como médico e explicou as razões da saída menos de um mês depois de assumir o cargo de ministro. As razões da minha saída do Ministério são públicas, elas devem basicamente à constatação de que eu não teria autonomia e liderança que imaginava indispensáveis ao exercício do cargo. Essa falta de autonomia ficou mais evidente em relação às divergências com o governo quanto à eficácia e extensão do uso do medicamento cloroquina para o tratamento do Covid-19. Enquanto minha convicção pessoal, baseada nos estudos que naquele momento não existia evidência de eficácia para liberar, a gente vai falar um pouco sobre isso. Existia um entendimento diferente por parte do presidente, que era amparado na opinião de outros profissionais, até do Conselho Federal de Medicina, que naquele momento autorizou a extensão do uso. E isso aí foi o que motivou a minha saída. Sem a liberdade para conduzir o Ministério, conforme as minhas convicções, optei por deixar o cargo. O relator iniciou as perguntas falando de vacinas. Nelson Taixe explicou que durante o período em que esteve à frente do Ministério da Saúde, tratou de vacinas que poderiam ser fabricadas no Brasil. No meu período não tinha uma vacina ainda sendo comercializada, era ainda o começo do processo da vacina. E foi quando
eu trouxe a vacina da AstraZeneca para o estudo ser realizado no Brasil, para o Brasil ser um dos braços desse estudo, na expectativa de que, trazendo o estudo, a gente tivesse uma facilidade na compra futura, né? Na época era bem um começo de tudo, e aí a minha preocupação realmente era que a gente entrasse nesse circuito do desenvolvimento. Naquele momento, o meu foco eram as vacinas que vinham sendo desenvolvidas no mundo. O relator Renan Calheiros questionou Nelson Teich sobre a fabricação de cloroquina pelo Exército Brasileiro. Quis saber se o então ministro tinha conhecimento sobre isso. Teich negou. Vou ser honesto com o senhor, eu não participei disso. Eu não sabia, se aconteceu alguma coisa, foi fora do meu conhecimento. Era um dia a dia extremamente intenso, porque era um momento muito difícil, né? Faltavam respiradores, faltava EPI, as mortes aumentando, os casos aumentando, e foi um assunto que não chegou a mim em relação à produção de cloroquina. Teich foi questionado se o general Eduardo Pazuello era preparado para o cargo. Foi na gestão dele que Pazuello foi nomeado para secretário executivo do Ministério. O ex-ministro disse que o nome do general foi uma indicação do presidente Jair Bolsonaro e que aceitou depois de uma conversa com Pazuello e porque precisava de alguém para ajudar na distribuição de insumos. Eu parei para pensar, eu conversei com ele, ouvi o que ele tinha para falar, ouvi da experiência dele, ouvi os pontos que ele colocou. E me pareceu que naquele momento, onde eu precisava ter uma agilidade muito grande na parte de distribuição, para ajudar ali o problema que a gente tinha de EPI, de respirador, de tudo, me pareceu que ele poderia atuar bem. Agora, o fato de tê-lo nomeado não significa que ele iria continuar caso não performasse bem. Renan Calheiros perguntou por que Teich aceitou o cargo e 29 dias depois decidiu sair. Qual foi o real motivo para o pedido de demissão? O pedido específico foi pelo desejo de ampliação do uso da cloroquina. Tá? Mas o que eu quero colocar é que isso era o momento, isso eu já falei mais de uma vez, esse era o problema pontual, mas isso refletia uma falta de autonomia e uma falta de liderança. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, foi o segundo a fazer perguntas. Quis saber se Teich se sentiu pressionado pelo presidente Jair Bolsonaro em algum momento e se isso influenciou no pedido de demissão. Justamente eu não ter tido a autonomia de ter tido um desejo dele de estender o uso da cloroquina. Então essa foi, se existiu alguma tentativa de interferência, pode ter sido essa. Mas fora isso, eu segui o que eu fazia, o que eu tinha que fazer, independente. O senador Renan Calheiros complementou, perguntando quando Teich percebeu que não teria autonomia. Aquela semana teve uma fala do presidente ali na saída da Alvorada, onde ele fala que o ministro tem que estar afinado, e cito meu nome especificamente. Na véspera, pelo que eu vi, tem uma reunião, acho que com empresários, onde ele fala que o medicamento vai ser expandido. À noite tem uma live, onde ele coloca que espera que no dia seguinte vá acontecer isso, que vai ter uma expansão do uso. E aí no dia seguinte eu peço a minha exoneração. A sessão foi suspensa porque houve um bate-boca entre a bancada feminina no Senado e senadores governistas. Não há nenhuma mulher que faça parte dos membros da comissão. Mas ontem, os senadores da CPI entraram num acordo para que as senadoras pudessem fazer as perguntas logo em seguida dos senadores titulares, depois de relator, depois de vice-presidente. Quando o presidente da CPI hoje indicou que a senadora Elisiane Gama, que é líder do Cidadania, seria a primeira a fazer as perguntas depois do vice-presidente, o senador Ciro Nogueira protestou. Essa sessão ficou suspensa por 2 minutos e meio, depois foi retomada com as perguntas ao ex-ministro Nelson Teich. Nelson Teich foi o ministro que ficou menos tempo no cargo. Nelson Teich assumiu o Ministério da Saúde no dia 17 de abril. No discurso de posse, ele não citou a palavra isolamento, um indicativo de que pretendia seguir alinhado ao presidente, que já criticava medidas restritivas nos estados.
Taixe não teve autonomia para montar sua equipe. Teve que aceitar a indicação do número 2 da pasta, o general Eduardo Pazuello, e outros militares foram nomeados para a equipe do ministério. Por diversas vezes, foi desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro sobre medidas de combate à pandemia. Bolsonaro insistia na adoção do isolamento vertical, quando apenas grupos de risco, como idosos, ficam em casa. E deixou claro que queria a reabertura imediata do comércio. No fim de abril, Nelson Taixe demonstrou que não seguia a mesma linha. O então ministro mostrou que não era consultado sobre ações que diziam respeito à saúde. Numa das poucas coletivas que fez, foi informado por um jornalista que o presidente tinha incluído academias e salões de beleza entre as atividades essenciais, por meio de um decreto publicado em edição extra no Diário Oficial. E se você criar condições e pré-requisitos para que você não exponha pessoas a risco de contaminação, você pode trabalhar a retorno de alguma coisa. Agora, tratar isso como essencial é um passo inicial, que foi uma decisão do presidente, que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber, isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem sabe? É manicure, academia. Barbearia, salões de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Também houve atrito entre o então ministro e o presidente em relação ao uso de medicamentos sem eficácia comprovada. No dia 12 de maio do ano passado, o ex-ministro escreveu em uma rede social que a cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais, que qualquer prescrição deve ser feita com base em avaliação médica e que o paciente deve entender os riscos e assinar um termo de consentimento antes de iniciar o uso. No dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou Taixe publicamente e disse que os ministros têm que estar alinhados com ele. Tem que estar afinado comigo. Todos os ministros têm indicações políticas minhas. Tá certo? E quando eu converso com os ministros, eu quero eficácia na ponta da linha. Esse caso não é eu gostar ou não do ministro Taixe, tá? É o que está acontecendo. 2 dias depois, no dia 15 de maio, logo após uma reunião com o presidente, Taixe anunciou a saída do governo após 29 dias à frente do cargo e fez um rápido pronunciamento. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. No mesmo dia, o Ministério da Saúde divulgou uma nota dizendo que iria orientar sobre o uso da cloroquina para pacientes com quadros leves da Covid-19. Taixe se recusou a fazer um protocolo recomendando o uso do medicamento. Já fora do governo, Nelson Taixe afirmou que não houve alinhamento com o presidente. A reunião já tem pouco mais de 3 horas de duração, os questionamentos continuam na CPI e daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes desse depoimento de hoje do ex-ministro Nelson Taixe. Maju. É isso mesmo, Flávia. Obrigada. Qualquer coisa, daqui a pouco a gente te aciona novamente com mais detalhes sobre a CPI da Covid. Agora vamos à evolução da pandemia aqui no Brasil. Segundo os dados divulgados no boletim de 8 da noite de ontem pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, 3.025 pessoas morreram em 24 horas. No total, são 411.854 mortes no país por causa da doença. Agora, o número de casos em 24 horas, 69.378 novos casos foram confirmados e desde o começo da pandemia, o Brasil já soma aqui 14.860.812 infectados. A média de casos continua em estabilidade, são em média 59.182 novos casos por dia, 7% a menos do que o número de 2 semanas atrás.
A média de mortes está em 2.361 por dia, em média. É a menor desde 25 de março, mas ainda, gente, aqui num patamar alto. Depois de 3 dias em queda, voltou ao limite da estabilidade, com redução aqui de 15%. No mapa agora, a gente vê a situação da pandemia nos estados brasileiros. Mais uma vez, o único com alta na média de mortes, que está aqui em vermelho, é Pernambuco, alta de 32%. 11 estados estão em estabilidade, aparecem no mapa em amarelo, e em azul, com queda na média móvel de mortes, são 14 estados e o Distrito Federal. As maiores reduções são lá em Rondônia, com 48% de redução, e em Goiás, com 46%. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. E entre os milhares de brasileiros que a cada dia morrem de Covid, ontem estava o ator Paulo Gustavo. Talentoso, engraçado, querido da gente, do público. A morte de Paulo Gustavo comoveu o Brasil. O repórter Pedro Figueiredo está lá no hospital, onde o humorista passou quase 2 meses tentando se curar da doença causada pelo coronavírus. O Pedro, então, traz as informações para a gente. Oi, Pedro, boa tarde. Oi, Maju. A família do ator Paulo Gustavo informou que o corpo dele deve ser cremado amanhã, mas não divulgou onde isso deve ocorrer para evitar aglomerações. Aqui no hospital, ao longo da manhã, alguns fãs passaram por aqui e deixaram pequenas homenagens silenciosas, como essas flores. Uma das pessoas que deixou uma flor aqui disse que também perdeu a mãe para a Covid e se solidarizou com a família do artista. Paulo Gustavo tinha 42 anos e deixa vários vazios. Um vazio imenso para a família, já que ele era marido, pai, irmão, filho. Um vazio também para as artes brasileiras, pela sua irreverência, o jeito único de construir os seus personagens. Um vazio para o cinema nacional, já que um de seus filmes é um dos recordistas de bilheteria do cinema. E um vazio, claro, na sua representatividade para a comunidade LGBT, já que ele sempre combateu o preconceito com os seus personagens. Dona Hermínia entrou em centenas e milhares de casas brasileiras, mostrando que mães de filhos e filhas LGBTs podem e devem amar os seus filhos e suas filhas como eles e elas são. Paulo Gustavo estava internado desde março e o hospital Copa Star confirmou a morte dele ontem à noite. Vamos ver na reportagem. Foram 52 dias de expectativas e angústias. Desde que foi internado em 13 de março, Paulo Gustavo teve momentos alternados de melhora e piora no quadro de saúde. Até que ontem, aos 42 anos, o ator perdeu a luta contra a Covid. O Hospital Copa Star informou que Paulo Gustavo morreu às 9h12 da noite de ontem, 2 horas após um boletim anunciar que o quadro de saúde do ator era irreversível. A família chegou ao hospital ainda no início da tarde e saiu abalada, sem dar declarações, pouco antes de meia-noite. 8 dias depois da internação, Paulo Gustavo foi entubado. A assessoria de imprensa do humorista disse que ele, em plena consciência do seu estado, teve que entrar em ventilação mecânica invasiva para ser tratado de forma mais segura. Depois de uma semana na UTI, entubado, os médicos afirmaram que a evolução era positiva, mas que o tempo de recuperação variava caso a caso. Um dia depois, uma piora grave levou Paulo Gustavo a precisar de uma espécie de pulmão artificial, a ECMO. Uma corrente de solidariedade se formou pela internet. A família organizou orações com hora marcada, 3 vezes ao dia. Após um apelo sobre a necessidade de Paulo Gustavo receber sangue, o engajamento dos fãs teve o efeito de reforçar o estoque do banco de sangue. Paulo Gustavo continuava lutando pela vida. Os médicos diagnosticaram uma fístula broncopleural, ou seja, perceberam que havia um vazamento de ar dos brônquios para a pleura, a membrana que reveste o pulmão e onde não deve haver ar. Essa situação foi contornada e o ator apresentou uma nova melhora. Dias depois, outra fístula. O quadro clínico era grave, mas estável. Paulo Gustavo enfrentou também hemorragias e uma pneumonia bacteriana. A diretora de TV e cinema, parceira de projetos do humorista Suzana Garcia, que também é médica, visitou o amigo na UTI e disse em uma rede social: "A sua vida entrou em suspensão e a minha está igual. Parei tudo para ter a minha energia, o meu amor, só voltados para você."
No dia 26 de abril, uma esperança. Não surgiam complicações relevantes, o que aumentava as esperanças na recuperação do paciente. Mas, pouco depois, um novo boletim médico deixou todos ainda mais preocupados e angustiados. Surgiram complicações graves, o quadro de saúde do ator piorou. Segundo os médicos, era de extrema gravidade. O comunicado do último domingo informou que, após a redução dos sedativos, Paulo Gustavo acordou e interagiu bem com a equipe médica e com o marido. Mas à noite, subitamente, houve piora acentuada no nível de consciência e dos sinais vitais. Novos exames demonstraram embolia gasosa disseminada, que é quando bolhas de ar entram no sistema circulatório e impedem o fluxo de sangue, o que atingiu o sistema nervoso central. A última postagem de Paulo Gustavo numa rede social foi no dia da internação, 13 de março, comemorando o aniversário do marido, o médico Thales Bretas. "Eu sou loucamente apaixonado por você", disse o ator. Depois que Paulo Gustavo foi entubado, Thales também usou as redes para deixar mensagens de amor e de esperança. Hoje, Thales escreveu: "Nossa caminhada tinha tudo para ser longa, linda, como vinha sendo, tão feliz. E foi muito. Como fui feliz nesses últimos 7 anos que tive o privilégio de conviver com você. Como eu aprendi, cresci. Espero poder passar um pouco do seu legado de generosidade, afeto, alegria e amor. Você é um furacão, uma estrela que brilhou muito aqui na Terra e vai brilhar ainda mais no céu, olhando pela nossa família, sempre. Eu te amo tanto e sempre te amarei, pro resto da minha vida." Nossos sentimentos à família e aos amigos. Paulo Gustavo, como ator, tinha uma capacidade de criar diferentes personagens e cada um deles conseguia dialogar com cada um de nós, tinha uma característica parecida com a gente ou com as pessoas que nós conhecemos. Paulo Gustavo ele deu vida a vários personagens vivendo situações da vida real, mas sempre de um jeito que só ele sabia construir. Rir é um ato de resistência. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Foi o que o Paulo Gustavo disse certa vez. Em tempos claros ou sombrios, ele conseguia arrancar gargalhadas da plateia, ajudar o público mais diverso a desopilar o fígado. Eu falei faraó! Seu humor não falava de política, não diminuía o próximo, como é comum na antiga forma de fazer piada. Mostrava o comportamento humano e seus exageros. Vem, minha filha, vai pra casa, meu amor. Vai, linda. Você fica aqui que você está atrapalhando ela. Ai, eu tô nervosa. A mãe dele sempre foi uma inspiração. Não é por menos, Dona Déia Lúcia tem a veia do humor. Apaga! Vou apagar o quê? Tá ótima a foto. Ai, ai. Apaga! Para, mãe. Tá ótima a foto. Esse tablet aqui, você vai ver que eu vou fazer. Porque as mulheres da minha família são mulheres muito fortes, todas elas, né? Então a Dona Hermínia é totalmente inspirado nela. Tinha uma senhora que morava no nosso prédio. Que morava no prédio. Aí eu gritava, Hermínia! Manda pra Gustavo subir, Juliana! A personagem Dona Hermínia, mãe super protetora, leoa, que fala o que pensa, catapultou a carreira de Paulo Gustavo. Qual mãe que nunca se viu em alguma das cenas? Ai, aqui é ameixa. É bom pra você que tem problema no intestino, Marcelina, vem. Mãe, você não aprende, hein? Me vê meio quilo dessa ameixa pra ela, que ela é em pedra. Tem aquela cena que ele tá sempre implicando com ela, que é uma relação parecida com o que meu pai... O meu pai implica com a minha mãe, mas eles se amam. O jeito deles se amarem é esse, entendeu? Eu vou botar você pra fora, Carlos Alberto. Sai! Vem com o negócio de análise pra cima de mim. No cinema, a trilogia Minha Mãe é uma Peça bateu recorde de bilheteria. Os 3 filmes foram vistos por mais de 25 milhões de pessoas. Se passa em Niterói, onde Paulo Gustavo nasceu e cresceu. Perdeu, passa a bolsa! Ai, quer matar do coração? Vambora, tia, passa essa bolsa aí! Que cheio, cacete, passa bolsa nenhuma, fica na tua! Paulo Gustavo tinha um humor rápido e sagaz, era capaz de improvisar, se sentia bem à vontade no teatro, na televisão, no cinema. E era muito querido no mundo das artes, super amigo de músicos, colecionador de obras de arte. E mesmo produzindo muito, ele sempre cultivou o tempo com a família. Como é que o bezerro faz? Carneirinho faz? Bê! Isso, e como é que o elefante faz? Era um paizão apaixonado pelos filhos.
Teve gêmeos, Gael e Romeu, graças a uma barriga de aluguel. Ou melhor, 2 barrigas de aluguel, uma para cada bebê. Filhos dele com o marido, o dermatologista Thales Bretas. Sua família pode ser 2 pais, pode ser 2 mães, pode ser um pai, uma avó, pode ser um tio, uma tia. Não existe isso, existe amor, né? No universo infantil, ele, que sempre foi uma peça, virou uma fera. No Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 2007, interpretava um delegado que virava lobisomem. Na TV, também já foi playboy. Viu com frasezinha cheia de consciência agora, meu irmão? Pô, dá uma golada nesse vinho aí, brother. Porra, se solta, cara. Aí dá uma moral pra mim aí, maluco. Viveu o cabeleireiro René na série Divan, na Globo. Tá, eu vou olhar, mas você tá procurando sarna pra se coçar, hein? Tô te avisando, quem avisa amigo é. E foi a senhora dos absurdos. Sobe o muro e deixa só a gente que é do Leblon, que é a raiz aqui dentro. Paulo Gustavo tinha o dom de fazer chacota dos preconceitos. Pra morar no Leblon eu topo tudo, gente, qualquer coisa. Desde que eu não precise virar hétera, eu tô topando. Maravilha, então chega aqui, ó, draga sensata. Ele trazia leveza pra tratar das dificuldades. Quando eles me ligaram pra fazer essa temporada aqui, eu tentei falar, vou viajar, mas não dá pra sair do Brasil, te tá queimado. Ninguém vê aqui, nem a plateia veio. Aí tá tendo que, no nível da carreira, que tá tendo que contracenar com plástico. Não é plástico, não, é papelão. Aliás, eu queria agradecer a presença de todos os papelões que estão aqui hoje. O ator tinha talento de sobra, mas sabia dividir o palco. Fez parcerias memoráveis com outros humoristas. Por que você tá com vaso na mão? Eu ia explodir esse vaso na sua cabeça, mas morri de dó do pote. E aí? Eu continuo na dúvida. Amor, mas não é só você que gosta, né? Os convidados também gostam, também têm opinião, né? Esse aqui agrada muito, as pessoas gostam muito desse. Chocolate, tá ótimo, tá? São todos esses que vão ser. Vem, Fernanda. A gente vai escolher pra você, tá, amor? Paulo Gustavo se divertia trabalhando, caía na gargalhada. Não vem fazer esse olhinho, não. Mas a estrela de Paulo Gustavo brilhava tanto que, desde o início da carreira, ele conseguia preencher o palco todo sozinho. Filho, não dá valor! O ator dizia que gostava era de fazer as pessoas felizes. E conseguiu. Tá aqui, dona Lourdes, Elvis Presley. Maravilhoso. O que é esse aqui? Não conheço. Ai! Paulo Gustavo era muito querido não apenas entre os fãs, mas também entre os colegas, os amigos de trabalho. E por isso, desde que o hospital informou a morte dele ontem à noite, muitos começaram a se manifestar nas redes sociais. Amigos e colegas lamentaram a perda de Paulo Gustavo e também das centenas de milhares de pessoas que morreram no país vítimas da Covid. Gustavo conseguiu tocar os sentimentos das pessoas de forma única. A sensação que eu tenho é a que todo mundo tem quando se vai uma pessoa tão querida, tão talentosa, tão especial. É a sensação de a perda de um ente familiar. A morte do ator entristeceu amigos e fãs, mas também provocou revolta pela situação da pandemia no Brasil. Tô chocado, tô triste. Estou com raiva também por esse momento que o nosso país atravessa, mas principalmente incrédulo da gente perder esse cara tão jovem, tão talentoso, tão único, tão raro, tão importante para a cultura, para o humor, tão importante para o cinema brasileiro, e que tudo isso, toda a intensidade disso que a gente está sentindo seja revertida em potência, em ação, em luta pela vida. Mônica Martelli, amiga muito próxima que fez filmes com ele, disse: "Meu irmão, eu te amo e para sempre vou te amar. Você foi muito bravo e agora pode descansar." Eu queria homenagear meu melhor amigo que eu conheço há 17 anos, Marquinhos Magela, que está aqui hoje. Marcos Magela, amigo e companheiro de palco, também se despediu. Você era uma explosão de alegria que iluminava esse universo cada vez mais sombrio. Nunca vou esquecer você, sua generosidade e o seu olhar atento para o mundo, que você lindamente transformava em arte. Outra parceira dos palcos, Fiorella Matheus, lembrou dos bons momentos. Eu tive muita sorte de compartilhar com você sua vida mágica e talentosa e a sua potência, de ver de perto sua capacidade de tocar as pessoas e liberar os melhores sentimentos em nossos corações. E a cantora Preta Gil disse:
tanta coisa para te falar. Agora nós prometemos cuidar dos seus. Estamos aqui, seus amigos, prontos para apoiar sua tão amada família. Perdemos um grande homem, um grande ser humano e principalmente um grande artista. Que carreira espetacular que esse menino fez. A gente não precisava disso agora. O Brasil não precisava de mais um golpe como esse. Mas a gente tem que seguir firme. O Paulo foi, mas a gente não deixa ele ir. A gente vai ficar com ele aqui. Com os filmes, com as peças, com os programas de TV, a comédia. Pega o bastão do Paulo aqui e segue para não deixar o legado dele. A morte do ator acontece no momento em que milhares de famílias brasileiras passam pela mesma dor. Por isso, nas muitas homenagens, artistas e amigos de Paulo Gustavo também lembraram as mortes por Covid-19. A atriz Tata Werneck disse: entendam a gravidade dessa pandemia. Usem máscara, álcool em gel, distanciamento social. Por favor, não deixem essa dor ser em vão. Não deixem 400 mil vidas em vão. O cantor e compositor Caetano Veloso disse que Paulo Gustavo é a expressão da alegria brasileira e que é significativo que a notícia de que o perdemos chegue no dia em que se abre a CPI da Covid no Senado Nacional e que o povo brasileiro, que encheu os cinemas para rir com Paulo Gustavo, está de luto. O escritor Paulo Coelho protestou. Quem dizia é só uma gripezinha, não passa de 200 mortes, cloroquina resolve, gente morre todo dia, lockdown destrói o país, máscara nos faz respirar ar viciado. A generosidade de Paulo Gustavo num post do padre Júlio Lancelotti. Logo depois do anúncio da morte, o padre publicou nas redes sociais que o humorista doou R$1,5 milhão para as obras sociais Irmã Dulce, sendo 600 mil para a construção de uma unidade de tratamento de câncer. Homenagens também de fora do país. A estrela do pop, Beyoncé, colocou a foto de Paulo Gustavo na página oficial do seu site com a frase: Paulo Gustavo, descanse em paz. O ator era fã declarado da cantora norte-americana. Paulo Gustavo não será esquecido. Bruna Marquezine escreveu: você é eterno, Paulo. O país inteiro te ama. Nunca entenderemos o porquê de sua partida no auge de sua vida e sua carreira, disse Miguel Falabella. Mas todos nós que tivemos o privilégio de conviver um pouco com você, hoje elevamos uma prece em sua homenagem. O rapper Emicida homenageou. Com talento infinito, agora você é parte do próprio infinito. De onde estiver, olhe por nós. Por aqui, tentaremos construir um país que lhe mereça. Que o céu te receba, como as plateias do Brasil inteiro te receberam sempre, aplaudindo de pé. O Paulo era amor, era luz, generosidade, afeto, acolhimento. E fica a saudade, toda a sua obra, pra gente lembrar dele pra sempre, como aquela pessoa querida, engraçada, generosa, que fazia a gente gargalhar. E é assim que eu quero lembrar dele. Mais uma vítima da Covid. Mais uma vítima dessa situação terrível, dessa pandemia que a gente não vê a hora de acabar. E ainda nesta edição, a gente vai voltar a falar sobre a morte do ator e humorista Paulo Gustavo. E a gente fala agora dos assassinatos brutais numa creche municipal na cidade de Saudades, no oeste de Santa Catarina. As 5 vítimas foram sepultadas hoje. O velório coletivo começou ainda de madrugada. Vou falar então com a repórter Fernanda Moro, que está na cidade acompanhando a comoção, a situação, esse dia de despedidas, né, Fernanda? Isso, Maju. Os corpos das 3 crianças, da professora e da agente educativa assassinadas ontem chegaram à arena de exposições aqui da cidade por volta das 3 horas da manhã. Às 4 horas teve uma pequena celebração e desde a madrugada muita gente foi até o local para prestar as últimas homenagens. O governo de Santa Catarina decretou o luto oficial de 3 dias. No meio da manhã, o bispo de Chapecó, cidade próxima a Saudades, celebrou uma missa pelas vítimas. Na sequência, o cortejo seguiu até o cemitério municipal. Aqui uma longa salva de palmas foi feita em homenagem às vítimas.
Saudades é uma cidade pequena, Maju. Tem só 10 mil habitantes e a polícia não lembra quando foi o último registro de um roubo por aqui. Ou seja, uma cidade pacata. E por isso, muita gente ainda está impactada, em choque com tudo o que aconteceu. As 5 vítimas moravam aqui na cidade. A professora e a agente educativa eram bastante conhecidos, as crianças e os pais delas também. O sentimento de luto é de toda a cidade. A creche onde aconteceu o ataque amanheceu com muitas homenagens. A Fernanda é tia da pequena Anabela, uma das crianças assassinadas. Com o filho Bernardo nos braços e ainda muito abalada, ela lembra com carinho da sobrinha. É uma dor que só aumenta cada vez mais. Vivia daquele jeito. Uma menina que era conhecida como a Miss Simpatia da escola. Vivia sorrindo. Agora tá ali. A Anabela tinha 1 ano e 8 meses. Foi uma das 3 crianças assassinadas. Todas tinham menos de 2 anos. Os outros eram Murilo Massim, de 1 ano e 9 meses, e Sara Luísa, de 1 ano e 7 meses. Era a única sobrinha do tamanho da nossa Valentina, que tem 2 anos. Então era a única companhia dela que interagia com ela, né? Mas ela era muito esperta, muito querida, né? Vai fazer muita falta para nós, né? Todas as crianças eram colegas do neto da dona Araci, o Bernardo. Ela lembra com o coração apertado que ele estuda na mesma sala onde aconteceu o ataque, mas por sorte, em outro turno. Por causa da pandemia, ele estava indo de tarde. E era na salinha onde que os coleguinhas dele foi assassinado. Mesma salinha, mesmos prof dela, do meu neto, estão ali veladas. Os coleguinhas dele, meu Deus do céu. 2 funcionárias também foram atacadas e perderam a vida. Elas tentaram impedir as agressões, protegendo as crianças da creche Pró-Infância Aquarela. Uma delas é a professora Kelly Adriane Aniesewski, de 30 anos. Sempre sorridente nas fotos e querida por todos. Ela foi uma heroína, ela tentou salvar ainda as crianças e ela vai fazer muita falta na creche, porque fazia 5 anos que a Kelly trabalhava na creche e com certeza ela dava todo dia o seu melhor. E nesse dia ela também quis dar o seu melhor. Mirla da Costa Renner, de 20 anos, trabalhava como agente educativa na creche. Estava estudando engenharia química. O tio e a prima dela lembram com carinho da jovem que era cheia de sonhos. Muito simpática, querida, estudiosa, dedicada no serviço que ela fazia. Muito educada. Ela tinha muito como prioridade ter as pessoas que ela ama perto. Ela era uma pessoa muito querida. Foi um bate muito grande, muito grande. A pequena cidade de Saudades tem 10 mil habitantes. Por aqui quase todo mundo se conhece e se ajuda quando é preciso. No momento do ataque, foram os vizinhos da creche que renderam o assassino e começaram a socorrer as vítimas. O seu Ailton levou no próprio carro uma criança ferida até o hospital da cidade. Quanto antes tu chegar, tu pode salvar uma vida, como aconteceu. E o médico falou que se nós tivéssemos esperado 10 minutos até que os bombeiros vinham, a criança não ia se salvar. É assim, então, graças a Deus, nós... Agora, os moradores tentam acolher quem está sofrendo. A gente precisa de toda e qualquer forma buscar forças na comunhão entre as pessoas, né, nesse sentimento de zelo, de compaixão e esperar, acima de tudo, que tanto a justiça divina quanto a justiça dos homens seja feita nesse momento. É difícil compreender, né, Fernando? E a gente viu aí que no ataque o assassino ainda feriu mais uma criança. Seu Ailton, que você mostrou na reportagem, socorreu essa criança. Conta pra gente qual o estado de saúde da criança.
Maju, esse menino foi levado em estado grave ao Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. Ele tinha cortes na bochecha, nos lábios, na barriga e uma perfuração em um dos pulmões e precisou passar por cirurgia. Para proteger a criança, o hospital não repassa mais detalhes porque ele é menor de idade e foi vítima de um crime. Mas, de acordo com o último boletim médico, o menino está sedado, estável e em recuperação na UTI pediátrica. A nossa equipe conversou com o pai do menino. Ele disse que a criança frequentava a creche desde os 6 meses de idade e pediu para reforçar que é um menino muito educado, amoroso e querido. O casal tem ainda outra filha de 5 anos. Vamos ver o que mais disse o pai da criança à nossa equipe hoje mais cedo. Eu peço muita oração para o meu filho, tá? E muita oração para os pais que perderam seus filhos, porque não existe uma coisa dessa. Hoje de manhã eu estive lá no velório, chorei com todos os pais, abracei todos os pais. E o que eu peço para vocês é que orem por meu filho e orem para que conforte o coração dessas famílias, que isso não é fácil. Um filho sempre está preparado para enterrar o pai, mas nunca um pai preparado para enterrar seu próprio filho. Isso é a coisa mais triste do mundo. Que seu filho se recupere, Diego, e que venha conforto para o coração dos outros pais. Olha, a polícia ainda está procurando entender o que motivou esse crime bárbaro. Eu chamo aqui a Marina Dal Castanhe, que também está em Saudades e acompanha o trabalho da investigação. O que tem de novidade por aí, Marina? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos que nos acompanham. O delegado começou a ouvir as testemunhas ontem, vai ouvir mais pessoas hoje também. O que se sabe até agora é que o assassino não tinha relação alguma com ninguém aqui na creche e também nem passagens pela polícia. Ontem, os investigadores foram até a casa dos pais dele. Lá, eles encontraram as caixas da adaga, que é uma espécie de espada que ele utilizou para golpear as vítimas, e também um facão, que não foi utilizado durante o ataque. Ele fez essa compra, ele comprou essas armas dias atrás pela internet. Também foram encontrados R$11 mil que, de acordo com a família, eram economias do assassino. Os pais contaram que ele era muito fechado, saía pouco de casa, ficava mais trancado, tinha poucos amigos e sofria de bullying. Por isso mesmo ele não queria mais ir para a escola. Ele passava muito tempo jogando online. Os policiais levaram o computador e estão esperando uma autorização judicial para conseguir fazer a perícia. Neste momento, o assassino está internado em estado grave, depois de tentar cometer suicídio, e será interrogado assim que estiver em condições. Ele foi autuado em flagrante por 5 homicídios triplamente qualificados e uma tentativa de homicídio, todos por motivo torpe e utilização de recurso que impossibilitaram a defesa das vítimas. Maju. Obrigada, Marina, pelas informações. O julgamento de Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a mulher Tatiane Spitzner em 2018, entrou no 2º dia. Hoje, quem prestou depoimento foi um ex-vizinho do casal em Guarapuava, no interior do estado. O repórter Wilson Kish está lá e traz as informações. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. José Ivo de Aguiar Oliveira é procurador do estado e foi ouvido por videoconferência porque hoje mora em Curitiba. Ele disse que na noite em que Tatiane morreu, ouviu gritos de socorro de uma voz feminina e que depois viu Tatiane debruçada na sacada chorando. Peritos contratados pela defesa de Luiz Felipe Manweiler legendaram um vídeo em que José Ivo aparece conversando no elevador do prédio onde o casal morava, também na noite em que Tatiane morreu. Segundo a análise dos peritos, nesse vídeo, José Ivo teria dito que viu Tatiane se jogando da sacada. José Ivo nega ter dito essa frase e que também tenha visto a queda de Tatiane. A mulher de José Ivo também prestou depoimento por videoconferência ontem no julgamento, que só terminou por volta das 9 horas da noite. Camila Gibraim de Aguiar contou que naquela noite ouviu barulhos no apartamento ao lado. Saiu para ver o que estava acontecendo e viu Tatiane com os braços apoiados no parapeito da sacada. Camila afirma que entrou para falar com o marido, que tentava chamar a polícia. Minutos depois, ela ouviu um outro barulho. Saiu na janela, olhou para baixo e viu o corpo de Tatiane. Camila disse também que estava no local quando a polícia arrombou o apartamento do casal
e que viu o corpo de Tatiane lá dentro. A defesa de Luiz Felipe Manweiler afirma que depois de ser agredida, Tatiane se pendurou na sacada para fazer uma espécie de chantagem emocional. Escorregou e caiu. Ela ficou ali fingindo que ia se jogar e uma hora, infelizmente, um acidente aconteceu. Desesperada, alcoolizada, chorando, e dentro disso essa tragédia ocorreu. O fato é que o réu preso em nenhum momento disse que foi acidente. Quando ele se pronunciou, ele disse que ela se jogou, que ela saltou. Então agora vir a dizer que foi acidente é mais um indicativo de que a versão é improcedente. A primeira testemunha a ser ouvida ontem foi o delegado responsável pelas investigações. Foram quase 5 horas de depoimento. Bruno Maciosek disse que os vídeos e depoimentos do caso são fortes indícios de que Tatiane foi assassinada. Os advogados de Manweiler afirmam que houve falhas nas investigações e também contestam os laudos oficiais. O julgamento foi interrompido para o almoço e retomado agora há pouco. Nesse momento, quem está sendo ouvido é um perito do Instituto Médico Legal de Guarapuava que examinou o corpo de Tatiane Spitzner. Os pais de Luiz Felipe Manweiler estão acompanhando o julgamento. Os pais de Tatiane estão numa propriedade rural aqui na região de Guarapuava, de onde estão recebendo informações dos parentes que estão aqui no fórum. Maju. Obrigada, bom trabalho para você. A juíza Neares dos Santos Carvalho Arce, do Terceiro Tribunal do Júri de Niterói, no Rio, decidiu levar a júri popular a deputada federal Flor de Lis, do PSD, e mais 9 acusados pela morte do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019. Denunciada como mandante do crime, Flor de Lis responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. A deputada nega as acusações. Por decisão da Justiça, a deputada cumpre medidas cautelares e é monitorada por tornozeleira eletrônica. Ainda hoje, novas informações sobre a CPI da Covid e o depoimento do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, a despedida ao ator Paulo Gustavo, vítima da Covid, e as homenagens que o humorista vem recebendo em todo o Brasil. E a seguir, Nova York inaugura o primeiro grande evento de arte desde o início da pandemia. O Canadá se torna o primeiro país do mundo a autorizar a vacinação contra a Covid a partir dos 12 anos de idade. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde faz um levantamento para descobrir quantas vacinas faltam para a aplicação da segunda dose da Coronavac. Voltamos já já. De volta para falar de vacina, o Ministério da Saúde decidiu entregar mais vacinas da Coronavac aos municípios que estão com a aplicação da segunda dose atrasada e vai compensar essa quantidade mandando menos vacinas dos outros fabricantes. Hoje, cidades de 11 estados continuam com a aplicação suspensa ou atrasada por falta da Coronavac. Nessas caixas guardadas numa câmara fria do Instituto Butantan, tem 1 milhão de doses da Coronavac que serão entregues amanhã para o Plano Nacional de Imunizações. As vacinas estão fazendo falta em postos de saúde de todo o país e por isso muitos suspenderam a aplicação da segunda dose. A da Dona Maria está atrasada há 2 semanas. Ela mora em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, e todo dia liga ou vai até uma UBS atrás da vacina. Tem eu e mais uma vizinha também que está aguardando também. E estamos todos no mesmo barco, né? O seu Raimundo fez questão de vir tomar a segunda dose hoje, no dia que está marcado no cartão de vacinação. Seu Raimundo, a gente vai estar avisando o senhor, não tem a vacina, tá? Não tem, não? Não. Eu perdi a viagem, né? Porque estava marcado para tomar a segunda dose, agora 10h40, mas não tem. Esse problema começou depois que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou a aplicação das doses guardadas com o objetivo de ampliar a vacinação e atender mais gente. E a partir daí começou a faltar imunizantes para a aplicação da segunda dose. Um levantamento da Globo News mostra que a aplicação da segunda dose de Coronavac está suspensa em pelo menos 30 cidades de São Paulo. Em postos de saúde de outros estados também falta vacina. Em Belo Horizonte, pelo menos 80 mil pessoas esperam pela segunda dose. Campo Grande, que tinha retomado a aplicação ontem, parou de novo. Em Porto Alegre, a prefeitura voltou a aplicar a segunda dose da Coronavac hoje. E as pessoas ainda tiveram que enfrentar fila e aglomeração. Eu estou com 65 anos, eu acho uma falta de respeito e de consideração
com as pessoas que trabalham uma vida inteira para passar por isso. O Ministério da Saúde está fazendo um levantamento com estados e municípios para saber quantas doses faltam para completar a imunização de quem ficou sem a Coronavac. Com essa relação em mãos, o Ministério vai repassar mais doses dessa vacina para esses lugares assim que for recebendo do Instituto Butantan. Mas, em contrapartida, vai descontar a mesma quantidade de vacinas da Pfizer e da AstraZeneca que seriam entregues a esses municípios. Segundo o Ministério, essa operação é para que ninguém fique sem tomar a segunda dose no país. Por exemplo, se estão faltando 1.000 vacinas da Coronavac para a segunda dose em um município, o Ministério vai repor essas 1.000 doses, mas aí vai descontar a mesma quantidade das vacinas dos outros fabricantes que seriam liberadas para esse município. Ainda segundo o Ministério, não serão doses extras. E a previsão é que as vacinas da Coronavac sejam despachadas aos municípios na sexta e no sábado, de acordo com a disponibilidade de voos. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse o que a pessoa deve fazer se não encontrar a vacina na data marcada. Se por acaso aquele agente imunizante não estiver disponível, no primeiro momento que estiver disponível, o brasileiro deve ir lá para receber essa dose. Este infectologista reforça que, para que a proteção se mantenha, é importante tomar a segunda dose. A segunda dose da vacina é a dose que geralmente leva a um aumento do número dos anticorpos. A partir do momento que você toma a segunda dose, aqueles anticorpos que foram produzidos com a primeira, eles são aumentados. Então são produzidos em maior quantidade, que é o que acaba efetivamente levando à proteção da vacina. E nós perguntamos à Secretaria da Saúde lá de Porto Alegre por que não houve organização na retomada da vacinação da Coronavac. A Secretaria disse que, por ter um volume menor do que o necessário, decidiu concentrar a vacinação em 3 unidades e no drive-thru. E que, se a aplicação fosse ampliada para outros locais, isso acabaria gerando mais transtornos. Nós mostramos que amanhã, o Instituto Butantan vai entregar 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. O Butantan disse ainda que na semana que vem vai entregar mais 4 milhões e 100 mil doses. E que um novo lote do ingrediente farmacêutico, aquele IFA, para vacina, deve chegar no dia 15 de maio. E chega hoje ao Brasil um novo lote de vacinas da Pfizer. São 629 mil doses que vão desembarcar no aeroporto de Viracopos, lá em Campinas, hoje à noite. Ao todo, neste mês, a previsão é que sejam entregues 2,5 milhões de doses dessa vacina. Ontem, o secretário executivo do Ministério da Saúde, o Rodrigo Cruz, disse que com essa nova remessa, o Ministério pode liberar todo aquele primeiro lote que chegou na semana passada, de 1 milhão de doses, para serem usadas aí como primeira dose. Metade está armazenada em um depósito do Ministério da Saúde para ser usada como segunda dose nesse ciclo de imunização. Vamos ver aqui, então, o andamento da vacinação no país. Temos o seguinte, 564.791 pessoas tomaram a primeira dose em 24 horas e outras 444.724 receberam a dose de reforço, a segunda. No total, foram aplicadas 1.009.515 doses em 24 horas. Aí, com isso, o Brasil atingiu essa marca, 32.881.298 vacinados com essa primeira dose, o que representa, o que é equivalente aqui a 15,53% da população. 16.723.771 pessoas também receberam a dose de reforço, a segunda, e isso aqui representa 7,90% da população. Temos 25 estados e o Distrito Federal que atualizaram os dados da vacinação. Em azul aqui, mais escuros, são os que têm o maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Até agora, os 5 que mais vacinaram são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Bahia. Vamos agora para o exterior, lá para Estados Unidos, porque por causa da vacinação avançada, Nova York, a cidade, pôde se dar
ao luxo de inaugurar o primeiro grande evento de arte desde o início da pandemia. É a Feira Frieze, que reúne galerias do mundo todo, inclusive 2 aqui do Brasil. A gente vai ao vivo lá para Nova York falar com o Felipe Santana, porque é muito bom, né, ter esses sinais de vida voltando ao normal. Eu quero saber agora quais foram as precauções dos organizadores, né, para fazerem um evento desse porte, né, Felipe? Você sempre nos causando inveja boa aqui no Brasil. Boa tarde para você, bem-vindo. Mas, Ju, você não sabe a dificuldade que foi para entrar aqui. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso aqui é uma feira de arte, geralmente a gente compra um ingresso e entra, né? Esse ano você tem que marcar um horário para entrar e um horário para sair, para evitar aglomeração nos corredores. Além disso, todo mundo tem que apresentar um teste negativo para Covid ou então a carteirinha de vacinação com as 2 doses, esperar 14 dias depois da segunda dose para poder entrar. Por isso, essa feira aqui, que é uma das mais tradicionais feiras de arte contemporâneas do mundo, esse ano é muito menor, geralmente é em grandes estádios, esse ano é num espaço muito pequeno. Também muitos galeristas internacionais não puderam vir, porque em grande medida as fronteiras dos Estados Unidos estão fechadas, então o pessoal não conseguiu entrar. Tem 2 galerias brasileiras, essa aqui é uma delas. O pessoal teve que fazer quarentena antes de entrar aqui, mas trouxe obras brasileiras, como esse quadro bonito da Cristina Canali, ou então essa obra aqui da Amélia Toledo, que vem com esse martelinho que eu estava segurando, que dependendo do lugar onde você bate, ela faz um som diferente. Claro, Maju, que é um momento feliz para a cidade, primeira vez que a gente vê um evento assim com pessoas desde o começo dessa terrível pandemia. É um sinal de que mesmo com todas essas restrições, a cidade está voltando a viver. E se esse não é um momento histórico, Maju, pelo menos é para uma capa de revista. Que linda essa participação, ótima, é de capa de revista mesmo, maravilhoso isso, Felipe, que imagem, que sensação bacana que você traz pra gente aqui no Brasil. Obrigada, Felipe, por nos trazer esse respiro aqui, essa esperança, porque um dia a gente chega lá. Obrigada. Aproveita aí essa exposição, mesmo trabalhando, dá para curtir um pouquinho. Obrigada. Olha, o Canadá autorizou o uso da vacina da Pfizer em crianças e adolescentes de 12 a 15 anos. É o primeiro país a autorizar a vacinação contra a Covid nessa faixa de idade. Essa decisão foi tomada com base nos resultados dos estudos de fase 3, com 2.260 crianças e adolescentes nos Estados Unidos. E a menos de 3 meses para as Olimpíadas lá de Tóquio, os organizadores fizeram um teste para a maratona, que avaliou a segurança em relação à Covid. Atletas estrangeiros participaram do evento em Sapporo, no norte do Japão. Todos fizeram testes para a Covid antes e depois de entrar no país. As equipes técnicas e a imprensa tiveram que medir a temperatura e responder a um questionário de saúde diariamente, isso por 1 semana até o dia da prova. Os organizadores pediram para o público não ir, não participar, e teve patrulhamento para evitar a aglomeração. A presidente do comitê organizador dos Jogos, a Seiko Hashimoto, disse que espera que tenha sido um exemplo para o mundo que medidas contra a Covid podem garantir o esporte seguro. Que assim seja. Olha, a Índia bateu um novo recorde no número de mortes em 24 horas. Foram 3.780 mortes registradas em um só dia, a maior quantidade já registrada no país. Essa tendência era esperada, né? Já que o número de casos disparou na Índia nas últimas semanas. A Índia chegou ao 14º dia seguido com mais de 300 mil novos casos. A vacinação continua lenta e tem provocado longas filas nos centros de imunização. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não conseguiu formar um novo governo dentro do prazo determinado, que terminou à meia-noite no horário local. 2 rivais políticos dele procuraram hoje o presidente de Israel e pediram uma chance para tentar formar um governo de coalizão. Um deles é Yair Lapid, de um partido de centro, que tem o 2º maior número de cadeiras no parlamento israelense. E o outro é Naftali Bennett, que é nacionalista. Netanyahu, que lidera o Likud, um partido de direita com o maior número de assentos no parlamento, está tentando formar um governo desde 2019. Nesse período, Israel já passou por 4 eleições. A última delas foi em março. Se nenhum parlamentar conseguir formar um governo, o país terá que convocar a 5ª eleição em 2 anos.
As contas do ex-presidente americano Donald Trump no Facebook e no Instagram vão continuar bloqueadas. Essa decisão é de um comitê independente de especialistas que determinou que o Facebook tem 6 meses para estudar o caso e decidir se as contas do ex-presidente americano podem ser reativadas. Os perfis de Trump na plataforma estão suspensos desde janeiro, depois da invasão ao Congresso americano. Trump foi acusado de incentivar os manifestantes extremistas. Em nota, Trump disse que a sua liberdade de expressão foi violada e que as suspensões impostas pelas plataformas são uma vergonha. 39 empresas e organizações europeias que são ligadas à alimentação divulgaram uma carta aberta ameaçando boicotar produtos brasileiros se o Congresso aqui do país aprovar um projeto de lei que poderia legalizar a ocupação privada de terras na Amazônia. Os ruralistas chamam o projeto de lei de regularização fundiária. A PL 510/21 quer dar chance aos invasores de comprarem as terras que ocuparam ilegalmente. O projeto dispensa a vistoria da área a ser regularizada. Deixa a declaração do tamanho da terra invadida na mão de quem invadiu a terra. O autor do projeto conta quase 150 mil propriedades rurais irregulares. O senador Irajá, do PSD de Tocantins, acha que a mudança na lei ajudaria a identificar quem comete um crime ambiental, porque atrelaria a terra a um CPF. Quase 40 empresas europeias fizeram um abaixo-assinado contra. Elas afirmam que a lei iria na contramão do discurso do presidente Jair Bolsonaro na cúpula de líderes sobre o clima. Destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. A percepção dos empresários é que os orçamentos de fiscalização são cada vez mais inadequados. Esses empresários europeus estão atentos às mudanças nas leis ambientais brasileiras. Ano passado, eles já tinham escrito uma carta contra uma proposta muito parecida. Agora, esse outro abaixo-assinado repete a ameaça de boicote. O grupo que também representa o comércio e a indústria agrícola europeia explica que a Amazônia é essencial à segurança do nosso planeta. Se o projeto de lei for aprovado, os empresários vão reconsiderar o apoio e o uso da cadeia agrícola brasileira. Os signatários afirmam que as proteções existentes são fundamentais para que eles honrem os compromissos de serem empresas ambientalmente e socialmente responsáveis. A empresa estrangeira afirmou que a mudança na lei iria a voto nessa semana, mas a assessoria do Senado declarou que o projeto ainda vai ser tema de audiências públicas e não tem previsão de entrar em pauta. Nós fomos lá, procuramos o Ministério do Meio Ambiente para que comentasse a carta aberta, mas até agora não tivemos resposta. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, que é da época da ditadura militar. O texto acrescenta no Código Penal novas tipificações aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Essa proposta ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionada pela Presidência. A Lei de Segurança Nacional é de 1983, da época da ditadura, mas ainda tem sido usada nos dias de hoje. Dados da Polícia Federal mostram que desde o começo do governo Bolsonaro, 85 inquéritos já foram instaurados com base nessa legislação. Só neste ano foram 8. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que revoga, tira a validade da Lei de Segurança Nacional e, ao mesmo tempo, tipifica 10 novos crimes. Pelo texto aprovado, passam a ser crimes previstos no Código Penal: atentado à soberania, atentado à integridade nacional, espionagem, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa, que é a disseminação de fake news, violência política, sabotagem e atentado a direito de manifestação. Não será considerado crime contra o Estado Democrático de Direito manifestações como protestos, passeatas, greves e a atividade jornalística. Pelo projeto de lei aprovado na Câmara, as penas previstas para estes crimes variam de 1 a 12 anos de prisão. A punição poderá aumentar em 1/3 se o crime usar de violência, arma de fogo ou for cometido por um funcionário público. Se for um militar, a pena aumenta em 50% mais a perda do posto. A relatora, a deputada Margarete Coelho, do Progressistas, afirma que as alterações foram importantes para que a Lei de Proteção ao Estado Democrático não seja usada com outros objetivos. Ela poderia ser utilizada para criminalizar manifestações, criminalizar a liberdade de opinião, criminalizar aqueles chamados crime contra a honra, tratando-os como crimes contra
o regime vigente. O maior ganho de todos é que teremos uma legislação compatível com a Constituição de 88. Uma legislação que protege a democracia, o Estado democrático de direito e as suas instituições. E pelo segundo mês consecutivo neste ano, a produção industrial caiu. Segundo o IBGE, a indústria recuou aqui 2,4% no mês de março, na comparação com fevereiro. Essa piora está ligada à interrupção de jornadas e paralisações de fábricas por causa das restrições de circulação em cidades com o agravamento da pandemia. Nos 3 primeiros meses do ano, a indústria fechou com queda de 0,4% na comparação com os meses de outubro e dezembro do ano passado. Em março, 15 atividades apresentaram queda, mas o destaque aqui negativo foi a produção de veículos automotores, reboques e carrocerias. Houve uma queda nesse setor aí de 8,4%. Nos últimos 12 meses, a produção industrial recuou pouco mais de 3%, 3,1%. E olha só, aposentados e pensionistas do INSS vão receber a primeira parcela do 13º salário agora no mês de maio. Um decreto do governo federal publicado hoje, lá no Diário Oficial da União, antecipou o pagamento do abono anual. Então, a primeira parcela vai ser paga dos dias 25 de maio a 8 de junho e a segunda parcela dos dias 24 de junho a 7 de julho. O abono anual normalmente é pago entre agosto e setembro. Ao todo, entram na economia mais de 50 bilhões de reais. Agora entra em cena aqui Eliana Marques para falar da previsão do tempo. Começando por onde, Eliana? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Bom, hoje eu começo pelo Nordeste, que tem muitas capitais com previsão de bastante chuva. Para Salvador estão previstos 40 milímetros, em Aracaju e Maceió 30, no Recife 80 milímetros, já choveu muito hoje, em João Pessoa 50 milímetros. No litoral norte do Nordeste também vai ter muita chuva, principalmente em Fortaleza, que a gente vê agora ao vivo, ainda com imagem firme, né? Tempo aberto, céu claro, algumas nuvens ali se formando, mas são esperados 50 milímetros hoje e amanhã tem mais temporal lá em Fortaleza. A chuvarada vai subir em direção a São Luís, Belém e também Macapá. E no Rio Grande do Sul, muita chuva entre as regiões de Porto Alegre, Santa Maria e São Luís Gonzaga. O motivo é uma frente fria aqui no sul do país, lá no norte tem a zona de convergência intertropical e no nordeste os ventos marítimos. Enquanto aqui, olha, no centro do país tem uma alta pressão que tem ar seco, Maju. Agora, centro-oeste e região sudeste estão aí nesse pacote? Do ar seco estão sim, olha, praticamente todo o sudeste, praticamente todo o centro-oeste, sem previsão de chuva hoje. Também aqui grande parte do Paraná, ou melhor, todo o Paraná e grande parte de Santa Catarina. Em Santa Catarina pode chover só no sul do estado. Tempo firme também no centro-oeste da Bahia e pegando aqui a maior parte do Tocantins. Nessa área central aí, a umidade do ar cai muito, passando inclusive por Campo Grande, Cuiabá, Brasília e Goiânia. Belo Horizonte, que a gente tem imagens ao vivo também, terá dias de céu claro, ensolarados como hoje, quentes, hoje calor de quase 30 graus em BH. E o Rio de Janeiro, sem previsão de chuva hoje também, máxima de 32 graus hoje, amanhã calor de 34 graus no Rio, na sexta-feira que chove e aí dá uma refrescada. 34 depois de amanhã no Rio de Janeiro, calorão por lá. Bom, você falou de calor e eu pergunto sobre o frio, e ele? Ele está chegando, viu, Maju? Olha só, a frente fria que está causando chuva hoje lá no Rio Grande do Sul está avançando e atrás dela já está chegando essa alta pressão aqui que tem ar seco e frio, né? Hoje, temperaturas mais baixas já nessa área que aparece aqui em azul no mapa. E amanhã o frio avança e se aproxima lá de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Na sexta-feira, a temperatura cai também, tá vendo o mapa mais claro? Em Rondônia e no Acre. Curitiba, Florianópolis e São Paulo vão esfriar bastante. Na sexta-feira, a temperatura não passa dos 16 graus em Curitiba. Em Floripa, é amanhã com temporal que esfria mais. E aqui em São Paulo, na sexta-feira, máxima só de 19 graus. E na sexta também tem geada, se espalhando por áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, Maju. Amanhã a gente proseia mais por aqui, Eliana. Obrigada. Até amanhã. Olha, a seguir, novos detalhes do depoimento do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, na CPI da Covid. Mais de um ano depois do começo da pandemia, o governo lança um estudo sobre
sobre o comportamento do vírus aqui no Brasil. E as homenagens ao ator Paulo Gustavo, vítima da Covid. Até já. Ser mãe é Corujá. Estrear. E mês das mães na Claro é comprar um Samsung e levar outro, pra curtir muito conteúdo com a primeira rede 5G do Brasil. Claro, você merece o novo. Vai, que a crise vem pra nos fortalecer. Anderson ativou o empreendedorismo e investiu na revenda e exportação. Voltamos aqui, vamos direto a Brasília, porque a repórter Flávia Alvarenga tem novidades sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Flávia, com você. Maju, os senadores estão perguntando, sobre a condução da pandemia durante o tempo em que Nelson Teich ficou no Ministério da Saúde. Houve uma pergunta a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal de que estados e municípios têm autonomia para instituir medidas restritivas. O ex-ministro Nelson Teich respondeu que o governo federal tem um papel importante de coordenação. Situações como essa, você precisa de muita cooperação e coordenação. Então, eu acho que isso aí não desfaz o sistema tripartite e não desfaz a necessidade de uma cooperação entre as partes. E acho que dos aprendizados que a gente tem com a Covid é a necessidade de você realmente resgatar uma posição clara de liderança e coordenação do Ministério. O senador Marcos Rogério, que é do Democratas e é aliado do governo, questionou o ex-ministro se ele recebeu ordens do presidente Jair Bolsonaro para instituir o uso da cloroquina. O ex-ministro respondeu que não e nem de outros ministros. Nelson Teich também foi questionado a respeito da estratégia da imunidade de rebanho, quando muitas pessoas são contaminadas e isso acaba gerando uma grande imunidade entre a população. Nelson Teich respondeu que essa estratégia não funciona. Essa tese de imunidade de rebanho, onde você adquire a imunidade através do contato e não da vacina, isso é um erro. A imunidade você vai ter através da vacina, não através de pessoas sendo infectadas. Então, isso aí não é um conceito correto. Perfeito. Então, e o que acabou acontecendo, eu até comentei antes, o que você teve nos lugares foi uma sobrecarga dos sistemas, porque você teve muito mais casos do que o sistema podia receber. Isso é mais um item que deixa claro como é importante você já estar preparado gerencialmente para enfrentar uma pandemia, entendeu? Isso é mais uma coisa que a gente vai ter que aprendizar, mas essa imunidade de rebanho, através de infecções, não, isso é um erro. Ainda tem 7 senadores inscritos para fazer as perguntas. Depois que acabar o depoimento do ex-ministro Nelson Teich, vai ter mais uma votação, porque os senadores precisam votar requerimentos, entre eles o de convocação do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten. Então, acabando o depoimento, tem uma reunião administrativa para o andamento do trabalho na semana que vem. Agora, amanhã, tem mais 2 depoimentos, do atual ministro Marcelo Queiroga e do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Maju. Obrigada, Flávia. Bom trabalho para você por aí. Olha, o governo federal lançou um novo estudo sobre o comportamento do vírus aqui no Brasil. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a pesquisa vai buscar dados sobre a transmissão da doença no Brasil para identificar o perfil de infecção da Covid. Essa pesquisa vai coletar amostras de sangue de pouco mais de 210 mil brasileiros em 274 municípios para detecção de anticorpos no organismo. O estudo vai abordar questões como sintomas recentes ou anteriores da pessoa que participar da pesquisa, se teve contato com casos suspeitos, se já tomou a vacina contra a doença e os antecedentes de saúde. Teve um estudo também da Universidade de Pelotas sobre o comportamento do vírus no país. E a gente volta a falar com o Pedro Figueiredo, lá no Rio de Janeiro, sobre o Paulo Gustavo, ator, humorista, que morreu ontem, vítima da Covid. Pedro, vamos lá, você deu um depoimento bem comovente aqui, falando dos vazios que eles deixam pra gente, né, Pedro? Vamos lá.
Maju, são vários, né? Eu falei isso na primeira entrada, mas já que você tocou nesse assunto, eu acho que é importante falar de novo, né? Paulo Gustavo, ele era um parente muito amoroso, um irmão, um filho, um marido, um pai, como a gente viu nas próprias reportagens, a relação dele com os filhos, o Romeu e o Gael. Ele também é um artista que com certeza vai fazer muita falta pela importância dos seus papéis, dos seus personagens, a importância dele para a cultura nacional. Para o cinema brasileiro, é impossível, né, pensar na ausência que ele vai causar, justamente porque ele é o responsável por uma das maiores bilheterias do cinema nacional, com os filmes Minha Mãe é uma Peça. E claro que é importante também a gente ressaltar a falta que ele vai fazer para a comunidade LGBT, pela importância que ele tinha de ter muito orgulho em falar que era gay, de ter um casamento com o Thales Bretas, o marido dele, dermatologista, e principalmente por nos personagens quebrar esses preconceitos, né? Trabalhar personagens que de alguma maneira iam a favor da tolerância e contra o desrespeito às pessoas. Bom, Paulo Gustavo morreu ontem à noite, às 9h12 da noite, aqui no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio, e a família informou que o corpo dele será cremado amanhã, mas não divulgou o horário e nem o local para evitar aglomerações. Ele estava internado havia quase 2 meses aqui no hospital, deu entrada no dia 13 de março, 8 dias depois foi entubado e teve aí uma série de eventos, em alguns momentos de melhora, outros de piora do quadro de saúde. Ontem, 2 horas antes do hospital confirmar a morte do ator, havia soltado um boletim médico informando que o estado de saúde dele já era irreversível. Então, claro, isso deixa em luto milhares e milhões de pessoas por todo o país. Na vida e na arte, o Paulo Gustavo se inspirava muito na dona Deia Lúcia, a mãe dele. Eles pareciam ser 2 pessoas em uma só. Hoje, a dor da dona Deia Lúcia é compartilhada por milhões de pessoas em todo o Brasil, especialmente pelos conterrâneos de Paulo Gustavo. Niterói, na região metropolitana do Rio, onde Paulo Gustavo nasceu e cresceu, tenta juntar os pedacinhos de sua própria dor para tapar o buraco que se formou no coração de uma mãe, de dona Deia Lúcia. Dona Deia é o seguinte, força, tá? Força. Todos aqui gostavam do Paulo Gustavo, gostam da senhora. É a vida, né, cara? Essa doença é um problema sério, né? Entendeu? Não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco. Vai levar e leva mesmo, não tem jeito. Ela e Paulo Gustavo vieram morar nesse endereço logo que a carreira dele deslanchou. O filho juntou o carisma e o talento da mãe e a apresentou para o público. Porque mãe, gente, é um assunto que rende. Mãe tem muita coisa entalada, muita coisa enraizada dentro dela. Então esse programa aqui de hoje é uma resposta da mãe brasileira que quer, sabe o quê? Quer falar. Quer falar, mas quer falar sem ser interrompida. Senão a gente vai infartar. O olhar admirado e o talento imensurável de Paulo Gustavo deram vida à dona Hermínia e transformavam as situações do dia a dia em momentos hilários. Pronto, Marcelina, tá de banho tomado, vambora! Teu pai tá chegando! Às vezes, quando ele fala assim, mãe, você tá enchendo meu saco, não sei o que, eu digo, então quer saber de uma coisa, eu vou pedir pensão, vou na justiça. Ele é um filho maravilhoso para a família inteira. Chegou ao ponto de Deia Lúcia e dona Hermínia se misturarem no imaginário coletivo. Eu acho que ali foi uma homenagem para a mãe dele, assim que todas as mães se sentiram homenageadas. Hoje cedo, o padre Fábio de Mello escreveu numa rede social que, se escavassem um, encontrariam um outro, mãe e filho numa identidade só. Dona Deia Lúcia, mãe em tempo integral. Paulo Gustavo adorava dizer que a Deia Lúcia dos bastidores era a mesma dos holofotes. Mãe, eu preciso ver um negócio no seu celular. Vai ver, toma! Eu não... Os dois estavam sempre nessa padaria. Paulo Gustavo adorava a sopa de queijo feita aqui. E o espaço virou até locação para o segundo longa protagonizado por dona Hermínia. Que foi? Eu vim fazer compra aqui tranquila, aqui na beira-mar, veio o cara querendo me assaltar. Botei ele pra correr daqui, isso sim. Não acredito. Os funcionários lembram da gravação e sentem saudades do cliente generoso e alto astral. Lembrança de uma pessoa simpática, uma pessoa amigável, uma pessoa que queria bem a todos, bem-humorado e uma pessoa fantástica, um amigo, né? Nós vamos sentir muito a falta do Paulo.
Deia Lúcia criou o Paulo Gustavo e a irmã Juliana com salário de servidora da educação. Ela complementava a renda cantando em bares, restaurantes e bailes. Em 2019, mãe e filho começaram uma turnê por grandes casas de shows do país com o espetáculo O Filho da Mãe. Numa das apresentações em Curitiba, Paulo Gustavo e Deia Lúcia estavam no palco quando veio a notícia. O primeiro filho do ator havia nascido. Romeu chegou algumas semanas antes do previsto e com complicações. E a gente fez o show, a gente não podia contar pra ninguém, a gente dizia assim, vamos fazer esse show, mãe. É homenagem a Romeu, tem tudo que dá certo. E logo que Paulo Gustavo adoeceu, a mãe deu início a uma corrente poderosa de orações. Se recolheu em casa para rezar. Seu conforto nesses dias veio de 2 crianças lindas. Coube à avó cuidar dos netos, enquanto o genro, Thales, passava os dias no hospital. E nesse momento de tanta tristeza, entra uma rede de carinho e amor sem fim de amigos e desconhecidos. Um agradecimento por todas as vezes em que mãe e filho nos fizeram sorrir. Niterói, onde Paulo Gustavo passou a maior parte da vida ao lado da mãe e da irmã, presta uma homenagem ao ator logo mais às 8 da noite em ponto. Um aplauso coletivo. A prefeitura também decretou luto oficial de 3 dias. O município também pretende mudar o nome da principal rua de um dos bairros onde ele morou para Ator Paulo Gustavo. Ele sempre eu vejo a mãe dele assim, aqui na rua em Jaraí, muito simpática a mãe dele. Eu diria para ela que força, saudade sim, tristeza não, que é a vida que segue. Gestos carinhosos para dizer à dona Deia Lúcia que ela não está sozinha. Sozinha mesmo. Olha, em todo o Brasil, o ator Paulo Gustavo recebeu o carinho e as homenagens do público. São milhares de fãs anônimos que compartilham a dor de amigos e parentes. Paulo Gustavo, seu nome será lembrado. A frase foi projetada num prédio na região central de São Paulo, logo depois do anúncio da morte do ator. Foi iniciativa de um movimento criado na pandemia para chamar a atenção de forma silenciosa de assuntos importantes do Brasil. Paulo era uma pessoa que a gente sentia próximo dele, né? Pela forma como ele existia, como ele aparecia pra gente na TV. Ele é um representante desses mais de 400 mil pessoas que morreram. São muitas as homenagens de fãs em várias cidades brasileiras. A morte do ator tão jovem, aos 42 anos, vítima da Covid-19, deixa um vazio em milhares de corações já tão sofridos com a pandemia. E aqui na cidade de São Paulo, que foi cenário para o filme Minha Mãe é uma Peça 2, muita gente lembra da forma tão divertida com que Paulo Gustavo interpretava a Dona Hermínia. Eu não vim para São Paulo fazer balada com vocês, hein? Porque o Paulo Gustavo inspirava a gente a cada aparição, né? Então ele trazia muita alegria e muito amor. Assisti todos os filmes dele. Ele trabalha com alegria, ele trabalhava com o coração, com a alma, com o espírito, né? Era aquela vontade de alegrar o público, né? Muita gente não conhecia o ator pessoalmente e isso pouco importa. É como se ele fosse da família. Dói igual. Ele invadia a casa da gente, trazendo muita gargalhada, muita reverência. Isso alivia a dor, né? Então eu tô assim profundamente triste, parecia que era um primo distante que a gente perdeu. Aqui, vamos barrar em alguém e pedir sorry? Vamos! Ainda tô muito abalado, não consegui dormir essa noite. Foi muito triste porque, mesmo não sendo da família, era como se fosse, porque o personagem que ele fazia era uma mãe, né? E na Semana das Mães a gente perdeu uma grande mãe de todo o Brasil. A gente que é mãe não tem lugar sossegado dentro de casa. A morte do ator fez muita gente refletir ainda mais sobre os riscos dessa doença. Todos nós estamos querendo que possamos tomar vacina para que não haja mais morte devido à Covid, não é isso? Lamentável, uma perda imensa. Fiquei triste de saber que ele perdeu a vida por essa doença que até a gente tem medo, né? Então foi uma perda assim grande, porque eu gostava muito do que ele fazia. Uma pessoa tão jovem, tão bem-humorada, tão trabalhador, né, tão humilde, um exemplo de ser humano, com certeza. Para uma doença que a gente sabe que
para muitos chamados aí de gripezinha. Quando é alguém que a gente conhece, a gente percebe o quanto isso afeta todo mundo. E pensar que isso acontece em todas as famílias. O que aconteceu com ele aconteceu com todo mundo. E isso é fruto do descaso que está tendo com a vacinação, com os cuidados com a Covid, e é muito, muito triste. A gente deixa aqui nosso carinho para dona Dea Lúcia, amigos, familiares do Paulo Gustavo e também para todos aqueles que perderam alguém para a Covid nessa pandemia. E antes de encerrar, a gente vai ver um depoimento de Paulo Gustavo no especial de fim de ano 220 volts, que foi exibido aqui na TV Globo. Ele falou sobre a importância da arte e do humor durante a pandemia. Até amanhã. Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer para vocês antes de ir embora. Eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem o humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas. Vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim, realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e, infelizmente, essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros: o sorriso. Ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Bom, um ano novo vem aí com novos desafios, mas com a promessa da gente poder sair na rua de novo. Eu tô louco pra voltar ao teatro, voltar a viajar ao Brasil, encontrar vocês. Enquanto isso não rola, vamos todos nos cuidar da família, dos amigos, dos vizinhos, dos próximos, dos distantes, de todo mundo. Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama quem você ama. Mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo.